Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi, estou aqui com a Daniela Moreira. Tudo bem, Dani? Tudo bom? Muito bom, né, Dani? Nosso estúdio aqui está todo arborizado hoje. Você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Este é um podcast que fala sobre saúde e nutrição. E hoje temos a honra, né, de poder visitar. Hoje nós somos as visitas, não é, Maria? Estamos aqui na casa da Maria, em Iperó. Ela é uma produtora de alimentos orgânicos. E estamos aqui também com a Andréa, nossa querida aqui, que nos recebeu, nos trouxe até aqui, né, para a gente conseguir. E a Andréa, ela vai contar para a gente também um pouquinho como que é o papel do coprodutor, né, no CSA. Então, se você ficou interessado, quer saber um pouco mais sobre a produção de alimentos orgânicos, como conseguir ter esses alimentos à mesa, fique aqui conosco, já faça a sua inscrição no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho para ser notificado de todas as novidades. Estamos aqui hoje, não no nosso estúdio, né, Rosana? Num lugar muito frio, para quem vai nos ouvir depois, só para ter uma ideia que tá frio, né? Caiu geada, né, Maria? Esses 2 dias. Sim. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o CSA, como que funciona o pequeno agricultor, a agricultura orgânica, que é tão importante para a população e que a gente tem pouco acesso, infelizmente. Então nós vamos começar, né, o nosso bate-papo com a Andréa e com a Maria aqui. As duas são fabulosas nessa área, elas sabem muito, têm muita informação e a gente veio aqui para aprender um pouquinho hoje, né, com vocês. Muito obrigada pela acolhida, a Andréa também. Queremos agradecer já a Lúcia, que está aqui nos bastidores, ela veio com a gente também aqui tomar um friozinho, passar um pouquinho de frio, mas tudo é válido, né? A gente quer fazer um podcast, um episódio diferente, sim, né, para o nosso público. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, viu, Rosana, Dani? A gente está muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o CSA e a Maria, né, Maria, para falar sobre agricultura. Sejam bem-vindas, vocês todas. A gente já se conhece há um tempo, né? Que ótimo, né, esse trabalho de vocês. E seja bem-vinda ao nosso sítio Mãe Terra, reforçando essa questão da importância, né, da boa alimentação, sim, orgânica, agroecológica, para que a nutrição cumpra de fato seu papel, né, se refazendo. Exatamente. Maria, eu conheço a Maria graças a Andréa, acho que foi, eu estava fazendo a conta hoje pela manhã, Andréa, acho que foi 2017, numa noite de Réveillon, sim, que a Andréa começou a falar, parou o assunto, a gente ficou ali encantada. A partir daí, em janeiro, já estive aqui e já fizemos algumas visitas. A pandemia afastou um pouquinho, mas está sempre no nosso coração. E agora, com esse projeto do Nutris da Família, a gente tem como um dos pilares a questão da alimentação saudável. E não dá para falar de alimentação saudável sem falar de uma alimentação que respeite o meio ambiente, uma produção orgânica, né? E para quem está lá no asfalto, quando fala do produtor, parece uma coisa tão distante. Sim. E a Maria é uma representante aqui de um produtor. E quando a gente fala da importância da gente comprar direto de pequenos produtores, é importante conhecer, e a gente quer que você conte um pouquinho, Maria, dessa importância de ter essa compra, da gente poder valorizar o trabalho de vocês para que vocês continuem, né, que vocês não tenham que sair daqui para buscar outro tipo de trabalho e possam fazer esse trabalho tão nobre que é produzir alimentos de excelente qualidade e preservar o meio ambiente. Então, conta pra gente um pouquinho disso, né, do trabalho de vocês aqui, e como que está funcionando. Veja bem, aqui nós é uma pequena propriedade, né? Mas, assim, no conceito, pequenos produtores, dá a impressão que o produtor é pequeno, né? E que pode ser, aí esconde o tamanho da propriedade, né? Pode ser que a propriedade é grande, né? Então, já começando aí, então a gente tem uma pequena
é concessão de uso aqui de uma terra conquistada pela luta, né? Então, a propriedade é pequena numa família até grande, porque aqui sou eu, tem meu filho que é casado com minha nora, meu neto, meu pai e meu irmão. Então, a gente tem várias pessoas envolvidas aqui e com bastante também, assim, como a gente vem da luta pela terra, ainda bastante em construção esse processo. Mas uma certeza a gente teve desde o início aqui, é que a gente jamais ia colocar veneno nessa terra. E nada de uso que prejudicasse o meio ambiente. Então, isso para nós é muito profundo, é a filosofia de vida. E o que é importante também para nós é que essa nossa prática seja reconhecida pela sociedade, esse esforço de fazer uma produção de alimento, cultivar os alimentos, com essa relação boa com a natureza, com a flora, com a fauna, com os micro-organismos, porque ninguém vê, né? Mas você não vê o sol muito assim, você sente mais o calor, a luz, né? Ele está tão longe, você não vê os detalhes dele, mas você vê o vento também e tem os micro-organismos. Então essas questões, né, grandes e pequenas, elas existem e a gente, como sabedoria, precisa preservar e contar com essa grande força na nossa produção. É muito interessante também levar em conta que as relações das pessoas que trabalham, elas sejam, vamos dizer assim, querer fazer isso, né? Querer que o que eu faço seja muito bom para mim, para minha família e que seja bom para os que também se alimentam disso. Então é um propósito. Então eu não tenho uma produção aqui para ganhar dinheiro e a outra para me alimentar. Aqui nós temos ou todo mundo fica bem nessa produção ou ninguém ficará bem, mas assim, dentro do que a gente conhece, todo mundo fica bem. Porque a gente produz, além de ser orgânico, certificado pelo Ministério da Agricultura, porque a gente participa de um grupo de famílias agricultoras, todos com pequenas propriedades de produção, mas que esse grupo todos certificam junto, pelo Sistema Participativo de Garantia, que é o SPG. Essa lei, ela veio em 2003, né, pelo governo, é uma luta grande que foi feita nesse país para que oficializasse e regulamentasse essa lei. E ela beneficiou muito as famílias de pequena propriedade como a nossa. Porque a gente, junto com outros, a gente pode organizar e se oficializar no mapa, que é o Ministério da Agricultura, através de uma UPAC. A nossa UPAC é a ABD, em Botucatu. Então, com isso, a gente tem o certificado orgânico. O certificado orgânico, ele oficializa e garante para nós e para a sociedade a garantia da qualidade da produção orgânica. Então, tem toda uma legislação para a gente cumprir e dentro dessa legislação a gente pode até fazer mais, né? Mas não pode fazer menos. E isso é muito importante porque quando reconhece isso, o país tem uma lei para isso, nos fortalece. Porque antes a gente era jogado no mesmo balde, no mesmo caldeirão dos que põem veneno. É lógico que na nossa concepção, quem tinha que ter certificado é quem põe veneno, né? De tentar garantir que aquele alimento não faz mal. Seria o certo, né? Seria Deveria certo. ser o contrário. E no fim, para vocês que não mexem com veneno, tem tanta... Deveria ser o normal, né? Pois então eu que vou pôr veneno, eu que deveria, né? Comprovar para a sociedade que isso não faz bem. Exato. Mas, infelizmente, nós estamos aí mundialmente numa agricultura convencional que quem quer fazer diferente é que tem que provar. O Brasil é um dos países que tem uma das leis mais avançadas desse ponto de vista. Isso é muito importante a gente valorizar também a luta no nosso país, né? Aqui no continente latino-americano, com essa grande biodiversidade, essa preocupação na luta histórica de manter isso, né? E isso tem tudo a ver com a nossa alimentação, porque a gente acredita que a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente se alimenta. E que o alimento seja nosso remédio, né? Já diz isso um pensador, né? Um filósofo antigo, né? Hipócrates, que o alimento seja nosso remédio. Então, aqui para nós, ao se alimentar desse alimento produzido nessas condições, com esses conhecimentos que a gente vai buscar com outros que têm mais que a gente, e a gente também procura
a fazer a difusão desse conhecimento e fazer experimentos aqui, socializar isso com a galera, os adultos, as crianças, para que esse mundo continue assim, né? Com essa alternativa de alimentação e produção. Bacana. Andréia, você participa do CSA. Explica pra gente o que é o CSA, o que significa essa sigla. Claro. Então, a CSA é uma comunidade que sustenta a agricultura. Então, qual que é o objetivo da CSA? É unir o agricultor, então a pessoa que está na terra, com as pessoas que não estão, né, que são chamados os coagricultores, e todo mundo ter uma preocupação em relação ao alimento. E é uma preocupação mútua. Então a Maria, enquanto agricultora, ela está preocupada comigo, com o que eu vou me alimentar. E eu, enquanto coagricultora, estou preocupada com ela, com as condições de trabalho dela e mais que isso, com as condições de vida da Maria. Então não tenho só a preocupação, como hoje, por exemplo, que geou, que atrapalhou, que vai matar alguns alimentos ali do campo. Eu tenho a preocupação se a Maria ficou bem com isso. Então é uma preocupação de uma família. Então é uma comunidade que não está preocupada com quanto eu vou pagar pela cesta de alimentos, mas eu estou preocupada como que essa cesta de alimento vai vir para mim e como estão esses agricultores. Então, é uma relação de amizade, né, Maria? A gente Muito vira, grande. às vezes não tem limite entre a amizade, entre a família. Faz parte da família, né? Sim, Todo mundo... Sim, e o que une a família? Não é o alimento, não é a mesa cheia, né, de alimentos, de comida? E é isso que a Maria e que todos os agricultores nos proporcionam. Aqui no sítio, além da gente ter essa vinda aqui semanal para buscar a nossa cesta, antes da pandemia, que agora encheu o marco, né? Antes e pós-pandemia. Antes da pandemia, a gente fazia vários eventos. Então, a gente tinha o café da manhã, esse café da manhã na roça, que o pessoal vinha para cá para ver como que é a vida na roça, para se alimentar com uma comida super saudável, uma comida diferente, para experimentar. A gente fazia almoços, festas, né, Maria? Festas no Dia do Trabalhador, olha que coisa, né? Festa junina a gente fez aqui. Mas, então, essa comunidade, essa CSA, além de fortalecer todo agricultor e toda a pessoa que vem se alimentar desse alimento, ela tem essa preocupação com a saúde. Eu, por exemplo, posso dar um depoimento aqui, que com os alimentos que eu estou consumindo aqui, eu tive uma mudança física e emocional. Física porque eu perdi muito peso me alimentando bem, me preocupando em comer uma comida saudável. E nesse meio de comida saudável, eu comi um monte de comida que eu nem sabia o que era, né? Eu vim do ABC, né? E para mim, alguns alimentos que eu estava comendo não passava de, desculpa a ignorância, de mato. Eu falava, mas isso é mato. Mato é esse. Isso é mato, né? E meu marido é do interior, então não, isso não é mato, isso aqui é, Orapronobis, isso aqui é... Aí tem uns matos que ele, para mim ainda continua sendo mato, mas que ele acha assim, na calçada, não, isso é uma delícia. E é uma delícia. E a gente vem aqui, a Maria fala, não, isso é bom para isso e isso. Então, eu aprendo muito enquanto coagricultora. Aprendo muito. Às vezes a Maria acha que ela não está mudando muito a nossa vida, mas ela está mudando demais. E o mais legal é que as pessoas que se unem para essa comunidade, para essa CSA, são pessoas com os mesmos ideais. Então são pessoas que querem, acima de tudo, uma alimentação saudável, mas elas querem um mundo melhor. Então a gente tem essa visão. Tudo bem que a gente sabe que as mudanças grandes, elas acontecem aos poucos, né, e devagar. E a gente tem esse objetivo de fazer essa mudança. E a mudança só acontece quando muda na gente. Então a gente está mudando o hábito de vida a partir da alimentação, e também ajuda a mudar o pensamento de algumas pessoas. É uma filosofia de vida, sim, né? uma filosofia tem de que vida. mudar tudo. Sim. É igual você falou, você mudou a parte, você percebeu que houve mudança na parte emocional, eu acho que daí já vem, né? O não colocar veneno, a influência que tem, e as pessoas não têm. De repente lá na cidade, né, Rosana, as pessoas todas estressadas, deve ter um fator aí, né, que acaba agravando. É que a produção, do jeito que a gente produz aqui, que na legislação é orgânica, mas nós somos biodinâmicos. É uma produção feita com técnicas e manejo de vida. A produção convencional, ela é feita com manejo de morte, porque veneno mata, pressupõe de matar algo para aquela planta.
a planta sai do ponto de vista fisiológico parecida com a planta original, mas ela perde seu conteúdo. Não garante a saúde única, né? A interação do ela ambiente. Tem contaminação também animal, nela, né? homem, todo mundo está sendo lembrado. Ela não mata só o besouro lá, a lagarta, ela mata o passarinho que ia comer também isso. Toda uma cadeia, né? E ela mata, e ela fica também com seus resíduos. Então o ser humano, quanto mais ele tem acesso a essa alimentação, mais resíduo ele tem no organismo. Então, ele é vamos dizer assim, é uma técnica e um manejo de não vida. Enquanto essa que nós faz é de vida, a mais, né, a possibilidade possível de vidas ali. Acho que uma Por coisa isso que o emocional fortalece. Sim, bastante. A energia. E o nome da nossa comunidade, da nossa CSA, ele mexe muito, porque a nossa CSA chama CSA Coração. Então, e a mudança do nosso grupo veio do coração, da cabeça, para mudar o corpo inteiro. E não posso deixar de, quando a gente fala em CSA Coração, a gente não pode deixar de falar de uma pessoa, que é a veia aorta do nosso coração, que é a Kelly, que é nutricionista tal como vocês. Sim. E a Kelly que organizou toda essa ideia. Fez um trabalho de convencimento das pessoas, inclusive a mim, de explicação, uma insistência, porque a Kelly tem esse objetivo maior aí, que a alimentação muda as pessoas. Sim. E eu sou prova disso, muda realmente. E no nosso grupo tem pessoas assim, tem muitos professores, tal como eu, tem outras pessoas ligadas à educação, tem engenheiro, tem pessoas ligadas ao direito. Então, é um grupo cheio de pessoas assim, diferentes no ofício. E formadores de opinião também. Formadores de opinião, mas nós temos um mesmo objetivo. Isso é muito interessante. E uma coisa que eu posso falar para vocês, apesar de ser tão bonito, de ser tão gostoso, é difícil das pessoas se adaptarem. Não vou falar para vocês que foi fácil pegar aquela cesta de alimentos e pensar, nossa, eu vou comer isso aqui, tudo isso. Foi difícil. É isso que eu ia te perguntar, né? Você comentou que você era do ABC, você mora aqui agora, sim, né? Há quanto tempo você está participando, pegando essa cesta orgânica? A gente fundou a CSA Coração em 2018. Então, desde lá, né, eu estou no grupo inicial. Desde essa época a gente está se alimentando e se alimentando cada vez mais e melhor desses alimentos orgânicos, né, sem nenhum veneno, aquele alimento que você come uma cenoura que vem daqui, uma cenoura que você comprou no mercado, você percebe a diferença, né? Para mim, quando eu morava lá no ABC, para mim toda cenoura era cenoura, tudo era igual, né? E outra, se eu fosse comprar uma cenoura, eu ia procurar a mais simétrica, eu sou professora de matemática, eu ia procurar a mais perfeita. Hoje eu sei que é o contrário. A natureza não é assim, né? Então, que aquela cenoura que está tortinha, não tem, que está com uma raiz a mais, uma raiz fina, irregular, ela é tão boa quanto a outra. Ela é muito melhor do que a que está certinha no mercado, né? André, acho que tem um fator importante que a gente não deve esquecer, é que quando você vê uma cenoura e você sabe o tempo que aquela cenoura demorou para crescer ali, e quem cresceu, igual você tem um filho agora adolescente, sim, né? Mas é importante para a gente entender o processo. Então, é a cenoura que a Maria esperou um X tempo para crescer. Então, quando você está lá e joga fora, de repente, porque não deu conta de fazer uma cenoura que você comprou e você não sabe de onde veio, parece que é diferente de eu saber assim, valor, né? O valor da cultura, da emoção. Sim. Poxa, a Maria trabalhou tanto tempo nessa cenoura para eu jogar fora. Sim, sim. E como que seria, né? Fora sabor, sim, tudo isso. Sem contar que toda vez que a gente está fazendo comida, alguém fala, nossa, que comida gostosa, eu sempre respondo, é que eu fiz com amor. Exato. E a comida que vem da Maria é uma comida que foi plantada, que foi cuidada com amor. Já vai gerando mais, sim, né? É amor gerando amor. Né? E muda o tipo, né? Porque não é alface mimosa, é uma alface da Maria, não sei o que, do sim, João. Tem nome e sobrenome, né, Andréia? Olha, eu tô caminhando todo dia, tentando comer mais verduras, né? E todo dia eu como um pratão de alface do Francisco, que é irmão da Maria. Então, todo dia eu tô lembrando deles de uma forma direta ou indireta. E isso tá me transformando. Isso é muito legal. A gente vê a transformação da pessoa pela alimentação, a mudança da cabeça pela alimentação. Isso é muito saudável em todos os pontos de vista. Então, quem dera todo mundo pudesse ter essa experiência, que, como eu falei, não é uma experiência fácil de adaptação, porque as pessoas têm, logo que pensam em alimento, elas pensam, quanto custa? Sim. E na CSA não é isso que a gente quer, a gente muda isso aí. A gente até tem na CSA Brasil, fala-se que é uma mudança da política do preço
pela política do apreço. Então, quanto vale, quando a gente fala quanto vale, não é quanto a Maria gastou para plantar e para colher, mas é tudo que a Maria precisou para fazer isso, né? Que a Maria, que o César, que a Bruna, que o Francisco, todo mundo, que o William, todo mundo que está nesse ambiente precisou para se manter aqui. Então, o nosso objetivo maior da CSA, a gente ainda não consegue fazer isso porque nós somos poucos coagricultores, mas o objetivo maior seria conseguir pagar para a Maria, no valor da nossa cesta, tudo que ela precisa para ficar no campo, para sobreviver aqui. Né? E a gente para ela, para os filhos, para os netos, né? Para a família, não é. A ideia da CSA que vem de outros países, na Alemanha que é forte, né, Maria? Isso. Na Alemanha eles têm uma reunião no começo do ano, o agricultor fala tudo que ele vai ter de gasto durante o ano e o valor da cesta é esse valor dividido por 12 e pelo número de coagricultores. É assim que é feito, né? Aqui a gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto, mas quem, né, Maria? Está evoluindo. Quantas pessoas fazem parte hoje do CSA Coração? Hoje nós temos entrega de 16 cestas, mas não são 16 coagricultores porque a gente tem muita doação. Então nós temos uma parte das nossas cestas que vai para o CREAS aqui de Boituva, para famílias comandadas por mulheres que sofreram algum tipo de agressão física, psicológica. Então tem acho que 4 doações assim, Maria, 4 ou 5, varia da semana. E são 10 coagricultores, né? 10 pessoas envolvidas. Às vezes tem uma variação, um mês entra, um mês sai, mas a gente está em torno de 10. E pra gente é um número pequeno, mas são 10 pessoas fortes que estão, né? São 10 pessoas que estão sempre procurando engajar outras na luta. O nosso objetivo seria ter uns 30, né, Maria? Mas a gente chega lá. O André, então olha ali e fala para quem está aqui na região, faz o convite, aproveita. Eu convido todos vocês que moram aqui na região de Peró, de Boituva, de Tatuí, que participem da CSA Coração. Essa CSA muda a nossa alimentação, muda a sua visão de mundo e é de fácil acesso. A gente entrega as cestas aqui no sítio Mãe Terra, toda quarta-feira no período da tarde. Se você mora numa cidade que não é tão próxima de Peró ou de Boituva, a gente tem grupos, por exemplo, de Tatuí, que é a cidade do lado, mas é um pouco mais distante. Os grupos se revezam para vir buscar, né, essa cesta, então dá para a gente fazer um acordo. Não vai perder a oportunidade de se alimentar bem, de alimentar de forma saudável. Você pode entrar em contato comigo, posso passar meu telefone aqui? Pode, a gente também coloca na descrição, você fica tranquilo. Tá. Então vai ser colocado, pode falar. O meu telefone é código 15 98178 4321. Você entra em contato comigo pelo WhatsApp, da forma que você quiser, e a gente pode conversar sobre como é o funcionamento da CSA. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza. E o nosso sonho é levar tudo isso lá para São Paulo, agora com essa pandemia baixando aí, né? Para a gente ter um local. Nossa ideia é conseguir, porque assim, essa visão é questão de mercado. A indústria, ela vende horrores hoje porque as pessoas estão preocupadas com alimentação saudável. E não faz sentido. Isso que você acabou de contar, apenas 10 pessoas, tem mais gente interessada. Sim. Então, a gente precisa compartilhar um vídeo como esse, compartilhe com alguém que está aqui próximo, ou entre em contato com o Nutris da Família. Vamos montar um grupo na região do ABC, onde nós estamos, ou São Paulo, onde nós trabalhamos, que dá para fazer assim, a gente vai criar uma família maior aí, de repente, mas eu não consigo ir quarta-feira, ir para Iperó é longe, mas de repente a gente tem um transporte semanal que leve... O dia a gente programa, né? Programa. Então, assim, se você tem boa intenção, assim como a nossa, vamos para ação. A nossa ideia é essa, que a gente também quer isso, né, Dani? Com certeza. Ô Maria, há quanto tempo você está aqui no sítio e como que funciona? Como que é seu dia a dia aqui? A gente veio para essa localidade em 98. A gente conquista o sítio, né, a terra aqui, o assentamento, em 99. E eu sou agricultora, mas sempre sonhei em aperfeiçoar as técnicas nessa área mais da agronomia, porque é meu ofício como agricultora. Então, quando eu chego aqui e vejo o microclima, esse solo que a gente pegou, que é um solo cultivado, eucalipto desde 1907.
muito empobrecido, com muita formiga, muito duro, né, assim, inóspito para plantas, isso me gerou um desafio. E junto com outras a gente fez muita luta a nível nacional, que culminou com bastante vitórias de estudo, né, de graduação, acesso dos agricultores à universidade. E eu fiz agronomia com ênfase em agroecologia e sistemas rurais sustentáveis. Então, várias experimentos eu fiz a partir dessa comunidade, desse assentamento. E como eu estou num bioma de transição, deu a oportunidade de eu conhecer um monte de coisas, né, através dessas experiências nas disciplinas e aperfeiçoar o meu conhecimento aqui na localidade. Com isso, deu para a gente, mesmo sem muita condição de recursos, desenvolver tudo isso que a gente está falando, né? E isso foi muito importante. E meu filho fez agronomia, meu companheiro William também fez agronomia, a gente ficou apaixonado por essa possibilidade de unir a ciência com a vontade e o nosso ideal. Nosso ideal é construir a agroecologia nesse país, fortalecer a agroecologia nesse país junto com os demais. Porque toda a nossa civilização merece passar aqui nessa terra e aproveitar do melhor que tem e não do pior. Então nessa visão é que a gente foi desenvolvendo isso e a gente desenvolve isso com o maior amor do mundo. Dói a coluna, dá calo na mão, mas a gente sabe por que está fazendo isso. É isso que eu ia falar, né, Maria? Não pode ter preguiça, né? Não tem não preguiça, dá pra muito. Tem que produzir, né? Você saber de que é tão importante essa tarefa sua, que não dá para perder tempo. Muitos talvez daria oportunidade, assim, muita vontade de estar no meu lugar. E o mundo me colocou nesse lugar. Então por que eu não vou fazer? Eu vou fazer e corresponder com isso. E sou feliz por isso. Às vezes eu deito às 18 horas, muito cansado. Mas quando eu estou com saúde, eu durmo a noite inteira com muita paz de espírito, porque eu sei que eu fiz daquele dia o melhor para mim e para o mundo, aonde eu estou agora, né, com essa prática. E já que a alimentação, ela vai dizer o que a gente vai ser, né? A possibilidade que a gente tem, né, de ter bastante saúde, desenvolvimento, sabedoria, de estar em paz com todos, eu acho que eu estou numa das funções assim, muito importante também, quanto ao professor, né, que ajuda a trazer conhecimento. Não ache, tenha certeza. Então, eu faço isso com toda a minha garra, assim, né, de força. Eu estou com 61 anos, e eu não pretendo me aposentar de agricultora, né? Porque eu vou dar tudo isso que eu tenho ainda nesse esforço, né, de produzir um pé a mais de alface, um pé a mais de couve e assim por diante, né, para que a gente se alimente disso. E ela tá com 61 anos e a pele dela é ótima, da André também, então vamos parar de comer agrotóxico, porque tem mudança de pele, com certeza, né? Muda a pele? Quando... Resseca o frio, né? O frio, né? Você viu, ela falou assim, é porque você não viu no verão, minha pele. Gente, enrijece, né? E é muito importante também essa oportunidade que vocês estão dando, porque a Maria falou que está aqui desde 98. Sim. Coincidentemente, foi também o ano que eu vim para Boituva, né? Eu vinha mais nos feriados, nas férias, e eu nunca ouvi falar desse sítio, nunca. Eu só tive a oportunidade de conhecer alguma coisa sobre o sítio em 2018. Nossa. Então, olha só, você está vendo depois, quanto tempo que a Maria já estava aqui, mas fica escondida. Fica escondida, a gente fica velada. A gente tem essa função social também de divulgar que a gente tem coisa boa perto da gente. Se não estiver perto também, como para vocês, mas tem caminhos para a gente chegar próxima. A união, né? Dá caminho. Então, isso é muito interessante. Vocês também estão cumprindo uma super função social, estão nos ajudando. E a gente assim espera que todo mundo tenha a possibilidade de não só se alimentar bem, como ter a oportunidade de sentir assim esse clima, de respirar esse ar, um ar puro, né? Um ar saudável, outra vida. Mesmo de máscara tá maravilhoso. Esse solzinho, né? Que tá aquecendo. A Maria já está aqui há mais de 20 anos. Né, a Andréia acabou de falar isso, né, a importância dessas ferramentas. A Andréia se incomoda, o Rogério, que é o marido dela também, quando a gente sabe de uma coisa boa, a gente quer falar, quer contar, que foi como
Foi essa sementinha numa festa de Réveillon, Réveillon, hein? que trouxe Ninguém faz isso, que todo maravilha. mundo viu que foi formando uma rodinha. O que foi? Aí o Rogério falando de um sítio que eles foram visitar, e aí já marcamos data e tudo isso. Que E aí, maravilha, né? e aí vem, esse é o nosso propósito, porque a gente trabalha com educação também e com nutrição. A gente fica muito incomodado, fala assim, poxa, como que eu sei disso e eu não posso contar? Então, por isso essa ferramenta é uma ferramenta muito importante, que se vocês puderem ajudar a compartilhar isso, a gente faz crescer. Mas eu queria falar de educação ambiental, porque da outra vez que eu vim, não tinha pandemia, a criançada vinha aqui para aprender. E aí eu fico pensando, em mais de 20 anos, é uma geração que cada um que tem contato vai ter seus filhos já, e isso vai passando. Então, Maria, conta pra gente quais são seus planos quanto à educação ambiental também aqui com essa função aqui Deixa no eu sítio. só falar uma coisinha aqui. Tem uma pessoa querendo aparecer aqui atrás, ó. Dá É pra uma ver? família também que tá É por uma aí. família? Depois eu eles ponho uma estão por aí. flechinha aqui, ó. Bacana. Umas Você bananinhas tirou aí. foto É a hora deles? deles comer as bananinhas. Ah, é? Mas você que dá banana? É, a gente dá porque eles são muito predadores. Aqui tem muitos pássaros e passarinhos lindos. Então, se eles tiverem com a barriga cheia, eles predam menos. É. E Dá pra Quer ver, será? aparecer. Dá, ó. Tá, Depois eu né? ponho uma flechinha ali pra Olha todo lá, mundo. ó, olha lá o resto da família por dar. Tá tudo por aí. Então, olha como é bom, né? Sair do estúdio, né, Rosângela? Já A gente tá passou acostumada cachorro, passarinho. com os macaquinhos. Maravilha. Fala da educação ambiental aí, ó. Então, eu vou colocar um pouco o contexto. Nesses 20 anos, de fato, isso que a André coloca é muito forte, porque onde a gente faz a luta pela terra, enquanto a gente está fazendo a luta, né, a sociedade discrimina a gente, depois quando a gente conquista o assentamento, essa sociedade tenta isolar. Aqui foi um lugar de luta pela terra, onde as próprias autoridades locais fechou cestas de alimentos conquistadas de governos para que os sem terra não tivessem acesso a isso, né? Então a gente teve todas as discriminações da região. Quando então a gente assenta, essa discriminação continua, porque a gente fica velado. Às vezes, muitas horas, muitos falam, nem fala que você é do assentamento, porque você fica o último da fila para atender, essas coisas todas. Então essa discriminação ainda existe e agora ela está pior, né? Porque ela virou quase que uma criminalização, né? Bom, dentro disso a gente foi se fortalecendo com pessoas afins, tentando construir uma rede, né, de resistência à luta pela terra na região e pela agroecologia. Quando a gente vai, então, fazer a agronomia, a gente fez na UFSCar aqui, iniciou de São Carlos, mas vinha para aqui, para Sorocaba. E aqui fez um NAC, né, que é o Núcleo de Agroecologia PT Capuã, com estudantes afins, que a gente foi integrante, muito parceiro, e nisso também ajudando a construir a Articulação Paulista de Agroecologia e aqui a Articulação Regional também, né, de Agroecologia, como rede. E vários estudantes começaram então a fazer seus estudos, seus artigos nos assentamentos. E isso pipocou bastante os estudantes afins que ia conhecendo. Porque aqui a gente está próximo ao Morro Ipanema, então tem muitos elementos importantes do ponto de vista ambiental, né, que você está falando da educação ambiental, para ser estudado, né, para ser mostrado para a sociedade afim. Também tem muitas relações aqui do ponto de vista socioambiental, que a gente pode dizer também, né? Dentro disso também a gente construiu a comunidade que sustenta a agricultura da CSA Sorocaba, aí vem a CSA Coração, que todos são afins de ajudar a fortalecer essa questão ambiental, de que a gente não é um meio ambiente separado, né? Tem a questão do meio ambiente e tem a questão do o homem é que promove o ambiente recuperado, o ambiente que cuida do ambiente e que você pode fazer agricultura cuidando do ambiente e não estragando o ambiente. Então, nosso foco mais principal na questão ambiental é que eu posso produzir uma banana, uma fruta, plantando uma árvore e não arrancando a árvore ou queimando a árvore. E que essa serrapilheira, a folha que cai aqui, ela não é sujeira. A maioria, né, das pessoas, quando é urbano, pensa que isso aqui é sujeira. Para nós, ela não é apenas um estágio da árvore que pôs a folha para baixo para virar adubo para suas raízes. Quando você rapa, ela expõe a raiz, né? Ela fica sem seu alimento, né? Sim.
E também essa relação de como que você prepara um solo e quais a diversidade vegetal que você coloca naquele espaço, naquele ambiente, para garantir o máximo de relação com a fauna e com as pessoas. Eu olhar para uma horta com flores, eu já vou olhar com a minha energia do belo. E eu estou emanando para aquele ambiente a energia do belo. E essas flores estão devolvendo para mim a alegria de eu ver o belo. Então isso também é contado, né, como meio ambiente. E aqui a gente sediou também a comunidade que sustenta a educação, que são de crianças. Várias crianças compartilhando desse ambiente, vendo os macaquinhos, os pássaros, a hora do dia, cada cantar de pássaro e como se relaciona. A gente teve até plantio de bastante morango orgânico, deles ver a flor, deles ver o fruto, deles fazer a colheita, o tomatinho, né? Então, essas crianças era uma cura, né? Eles aprendendo a fazer a cura para a mãe, que estava muitas vezes muito deprimida e não sabia como fazer. A gente fez isso 2 anos, uma vez por semana, toda quinta tarde. Vinha quinta de manhã quem podia, quinta tarde quem podia. Então a gente também fez essa educação ambiental. E oficialmente com várias escolas. A escola Waldorf de Botucatu é a mais corajosa, que vem aqui e fica uma semana acampada. Com os meninos, né, de várias disciplinas e desenvolve disciplinas afim da natureza aqui no sítio. E na Redondeza, né, tem outros sítios aqui que compõem esse projeto também. Implantando SAF, sistemas agroflorestais, né, que a gente faz agricultura com árvores, né, com floresta. Então tudo isso é um outro jeito do cultivar. Essa árvore, ela pode ser que para uma determinada árvore ela tem alelopatia, mas para outra ela é companheira. Então, nesse estudo científico, qual que é a árvore companheira que eu posso inserir aqui, que ela também pode produzir? Na cabeça dos agricultores, da maioria da agricultura convencional, acha que uma árvore atrapalha a agricultura. Então, vamos serrar, cortar ela. A árvore é mato. E as ervas, né, espontâneas, que a gente usa essa linguagem na agroecologia, são ervas daninhas, são pragas. Então tem que cortar tudo. E cada ser, cada vegetal tem a sua função. Tanto assim do ponto de vista da diversidade ecológica, como astral também aqui nesse pedaço. Então não é à toa que giou aqui em volta, mas aqui em casa, no quintal, não teve nada de geado. Porque o ambiente está protegido. Sim. Quando chove, vento por aí, a gente vê o barulho, mas não tem muita aquela ventania aqui no meu rancho. E o meu rancho é frágil, né? Uma firma ali caiu, ele não caiu com a ventania, porque as árvores aguentou, né? Então, e outra importância nós estamos num momento de pouca chuva, por causa de desmatamento também. E esse ambiente de pouca chuva, num desenvolvimento da agroecologia, a gente tende a trazer mais matéria orgânica para o solo, para o vento secar menos esse solo. Então aqui a gente tem escassez de água e economia de água para produzir a nossa agricultura. Esses dias até a louça a gente lava nas bacias, porque as águas a gente aproveita e joga nas árvores, né? Então não tem um desperdício de água. Então isso é muito importante, né, do ponto de vista da atualidade, né, de escassez de recursos que a gente está por conta, né, da prática, né, de devastação que a gente vive, né? E aqui na região, nessa região toda de Boituva, de Sorocaba, de Peró, as pessoas que vivem na terra não têm muito essa consciência que a Maria está falando, da árvore fazer essa proteção. A gente tem um sítio em Cesário Lange, que quando meu marido deixou uma área do pasto para nascer árvores de tudo quanto é tipo, as árvores que os vizinhos cortam, ele foi chamado de louco. Você está perdendo o pasto, por que você está fazendo isso? Você é doido. E ele está cada vez ampliando mais essa reserva. E se você chega, assim, quando você chega no sítio, que é uma região mais baixa, você chega no alto, e você olha, você sabe qual é o sítio dele, porque é o sítio que está verdinho. Os sítios na redondeza, todos secos. Só para pasto. Então,
todo mundo tem que ter essa visão completa, né? Apesar da pessoa morar no sítio há muito tempo, às vezes falta esse conhecimento. E uma boa parte do conhecimento que a Maria tem veio do banco da escola. Muitas vezes eu chegava aqui, parecia que eu estava na universidade, porque tinha mais estudantes do que por onde eu trabalho. Então, aqui no sítio da Maria tem gente direto da UFSCar, de vários campi da Unesp, do Instituto Federal, que é onde eu trabalho. Então, a Maria e o pessoal que mora aqui no sítio tem contato direto com a ciência. Numa época em que a gente está vendo que a ciência está sendo jogada no lixo. Sim, então, exatamente. e a gente vê que a ciência é o que resolve muitas coisas, né? Né? Num lugar também que a gente vê que a ciência da alimentação para o bem está batendo de frente com essa alimentação com que a gente compra alimento lá no mercado, alimento que não é saudável, para quê? Para você ficar doente, para você alimentar a indústria de remédios farmacêuticos. Então, essa visão que a Maria deu aqui para nós, essa visão completa, essa visão do todo, quem dera todo mundo tivesse essa visão. Teríamos um mundo melhor, né, Andréia? Mais saudável, né? Um mundo respirando, né? Com bem, certeza. né? Não é? Sem tantos problemas de rinite, por aí vai, né? Sim. Um fator bastante importante que você coloca nessa questão da criação dos animais, no período da primavera e verão, o sol é muito quente. E aí você vê aquele rebanho do gado exposto ao sol. Sim. Se fosse um agro-silvopastoril, esse gado estaria se alimentando com o conforto das árvores. Sim. E as árvores florindo e trazendo uma bela paisagem para os pássaros. Olha o complemento disso, né? Seria maravilhoso. A outra coisa também que a gente desenvolve aqui, que a gente percebe, por exemplo, nós prioriza por plantar bastante alimentos, que é alimento para nós, mas que é alimento para as abelhas. As abelhas em outros campos de cultivo estão em extinção por causa do veneno. E aqui elas se alimentam, né? E se conservam. A abelha, os polinizadores, é muito importante para a nossa civilização. Quase que 80% ou mais da nossa alimentação vem da fonte de polinização. Então, com a extinção dos polinizadores, a gente vai, acho que, morrer comer... de fome. ou comer alguma coisa petrolífera, né? Petróleo sintético, sei lá. Alguma coisa sintética aí que não traz essa coisa emocional de vida, que você falou do amor, né? A gente vira máquina também. Bom, isso é muito importante. Quando a gente leva os alunos para o campo das hortas, que eles começam a ver quantos polinizadores, né, quantos insetos estão ali, o que é a joaninha, o que é a ninfa da joaninha, qual que é a relação da joaninha com o pulgão, e por que a gente não precisa estar pulverizando tantas coisas na horta. Isso é muito importante. Eles aprendem isso com muita facilidade, né? Porque não é difícil de aprender o que é natural. A mídia aí e todo o sistema, eles gastam horrores em propaganda e jeitos, né, e mecanismos para a gente desaprender para aprender com eles. Uma vez eu fiquei assustada, vou contar essa história, que eu fui num quintal de um agricultor e eu não sabia, né? E esses agricultores vinham de uma relação muito tradicional e tinha entrado para ali muito rápido as indústrias de alimentos. E eu vi muita embalagem de alimento para o quintal, assim, que aqui a gente chama de lixo, né? E uma família excelente, assim, eu falei, não, mas não é preguiça. O que será que está por aí, né? E eu fiquei uns 3 dias ali, hospedada, né? Depois eu entendi que a relação deles com as coisas da indústria fazia muito pouco tempo. A relação com a natureza, a casca da banana, ela é uma embalagem do fruto, ele pode jogar na natureza, não vira um lixo. A laranja e outros, né? E se você pegar um pirulito, uma bala que tem, né? Então isso não se dilui na natureza, não vira um adubo composto e é um lixo. Então eles tinham essa familiaridade com o alimento, eles não tinham noção dessa coisa prejudicial que era diferente que a a casca. indústria estava trazendo, né, para o próprio quintal deles, né? Numa outra vez que eu fui buscar também a saber disso, né? E eu fiz essa conversa dessa agressividade do que era essa sacolinha, do que é aquilo, né? Eles ficaram super, não, eu não acredito que isso faz mal. Isso faz mal. A sua cesta que você fabricava para poder buscar coisa lá no campo, seu balainha, aquilo não faz mal, mas isso aqui
Viu? Tá falado que faz 100 anos, não sei o quê. eu desconfio. Que coisa, não foi? Então, mas eu desconfio que o homem da cidade também não sabe disso, né, Maria? Porque todo lugar que a gente anda tem embalagem jogada, né? E no Então, nosso rio, não né? é uma Saber pessoa. até sabe, né? Mas as nossos rios, né? facilidades, a correria, tudo Sim, é uma mas- justificativa para Eu acho que consumir esses produtos. então é pior, né? Porque se sabe que faz mal e joga no lixo, no chão, né? É pior. E come, né? Né? Pois é. Joga, né? A gente sorri para ficar mais leve, mas é bem grave, né? É essa triste, situação, né? É grave. Eu tô dizendo da agricultura porque quando a gente está na agricultura, essas coisas é muito mais perceptível, né? Não, eu tô aqui, preciso cuidar do ambiente. Como é que essas coisas que vêm de fora, que é mal para o meio ambiente, como é que eu lido com isso, né? Então isso é muito forte, né? E esse lixo que vem da indústria dá um trabalhão para nós. Por quê? Porque preciso selecionar, eu preciso levar lá para o ponto do lixo para ir de volta. Puxa vida, né? Que sociedade, né? E esse é um trabalho... Quanto de custo para a Quanto sociedade, de para o custo, ambiente né? ainda Eu vai poderia dar. estar curtindo um lazer, lendo um livro, não sei o quê, eu estou cuidando de lixo. Né? Então é um negócio forte, assim, eu sinto isso forte, né? Ô Maria, de uma outra vez que nós estivemos aqui, você comentou que, claro, a gente já sabe que aqui é uma produção orgânica, mas que ao seu redor, pela legislação, também não pode ter nenhuma produção que use agrotóxico, né? Como que funciona aqui? Na lei, eu tenho que falar sobre a lei, né? Na lei está dizendo, se eu tiver um vizinho que usa agrotóxico, eu posso usar uma barreira. Pela lei, eu estou protegido. Uma barreira biológica, né? Uma barreira pode ser física, né? Ela pode ser de distância também, né? Então eu posso plantar árvore ali, fazer um corredor, né, de selva, que acho que é o mais interessante. Ou posso fazer um afastamento desse pedaço, tipo assim, tem o vizinho que então eu faço um pasto desse lado do vizinho ou deixo de pousio ali. Então isso está na lei, isso é permitido, então acho que isso dá para fazer. O que é mais grave, que aqui onde eu estou, não tem essa gravidade, mas tem outros locais que as pessoas querem ser e tem pulverização de avião, entendeu? Isso é muito grave. A pessoa quer ser agroecológico e por causa dos resíduos, né, que estão no ar, ela não pode ser, não confere isso a ela por causa dessa contaminação. Aqui no nosso sítio não tem. A gente está no terço inferior, né, aqui do nosso morro, então na parte mais baixa, e a gente tem vários sítios ali em cima. Vem uma enxurrada grande, a gente fez uma vala que absorve essa enxurrada aqui no sítio, a gente sabe que o solo filtra isso e vai para o lençol freático, né? Então isso ficou interessante para o nosso sítio, a gente tomou essa medida para que não tenha contaminação no sítio também. Isso era uma conformidade que a gente precisava fazer, a gente deu conta de fazer muito rápido, né? Que bacana. Ficou bacana isso, né? Nós Então isso é tivemos- interessante, né? Nós tivemos um agricultor que sofreu esse problema, que a CSA Coração tem a Maria do sítio Mãe Terra, mas tem o Vanildo, que é outro sítio, sítio São Benedito, né? Mudou o nome, Isso. é Benedito agora, né? É Pedro. O sítio São Benedito, e ele mudou a área, né, que é a certificada orgânica, e deu o nome de sítio São Pedro, né? Então ele afastou, né, bem da área que tinha contaminação. Porque o que seria correto? É não ter a contaminação, gente. Mas nós não tem essa... Controle na terra do outro, o né? controle na terra do outro, e não tem uma legislação de que faça o outro falar, ó, respeite ali porque ali é orgânico. Não existe isso, né? E exatamente por ser uma assentada, por serem assentados, ainda há mais esse desrespeito. Eles não estão, a palavra certa é que eles não estão nem aí, a expressão certa, né? Exatamente. E como que funciona essas cestas? A Andréia pega a cesta aqui, é isso, Andréia? Sim, Uma vez por semana? Uma vez por semana. Quarta-feira eu venho aqui e a gente pega cerca de 10 alimentos. Falo cerca de 10 porque assim, quando tem fartura aqui no sítio, a gente sempre recebe mais do que 10. Mas, por exemplo, geou ontem, geou hoje. Pode ser que a produção sofra por isso. Então, por causa dessa produção, a gente vai receber menos alimentos. E não vai ter nenhum problema. Não é porque eu vou estar recebendo menos do que 10 que eu não vou pagar o valor da minha cesta, da minha cota mensal. É a questão da comunidade, preocupada um com o outro. Agora, se fosse comercial, quando a Maria entrega 12, ela vai receber mais do que quando ela entrega 8. Apesar do combinado ser 10, entendeu? Então, não tem essa questão comercial e a gente respeita a natureza. No verão vem mais.
No inverno vem menos. Pode ser que venha menos. Como a Maria tem toda essa preocupação com o todo aí, e a gente geralmente recebe 10 ou até mais, né? Até mesmo E no vem verão, o que no na inverno. cesta? Costuma vir qual variedade? Olha, nós recebemos fruta, recebemos verduras, os tubérculos, então mandioca, beterraba, alface, escarola, limão, ora pronobis, melissa, camomila, né? A plantação de camomila da Maria é maravilhosa. Tá Depois, linda, se tá vocês enorme o puderem campo. lá tirar uma foto, é coisa sensacional de ver. E de sentir também, né, o cheiro. Então, são alimentos variados que a gente recebe. Como a gente tem a Kelly, que é nutricionista, a Kelly também faz esse controle de ter todos os grupos, né, dessa alimentação. Porque a ideia é a família que recebe essa cesta se alimentar dela não ter que ir no mercado. Apesar da gente ter que ir por alguns produtos que são mais complicados, né? Por exemplo, alho a gente não recebe na cesta, cebola, e são alimentos que a gente usa regularmente para tempero, para cozinhar. Mas a gente vai se adaptando. Se o seu dia a dia era um com o mercado, o seu dia a dia vai ser outro com a cesta. Você vai se adaptando, você vai sendo criativa, a gente troca receitas, né? Então a gente tem no grupo mulheres que são cozinheiras de mão cheia. Tem a nutricionista que dá um apoio de outro lado, tem a Maria dando as dicas. A Maria vira e mexe e manda fotos de livros de agroecologia, dizendo para que é cada um do alimento, o que eu posso fazer com eles. Então a gente vai sendo criativo, né? Que é a palavra também no momento. A gente tem que ser criativo com tudo, né? Exatamente. De uma outra vez que nós viemos, a gente teve a oportunidade de fazer o café da manhã aqui, né, Maria? Ela faz o café e dá uma aula pra gente. Sim, o que sim. faz, como é que faz, No para que almoço, a gente serve. veio num almoço também, até hoje vira história lá na faculdade, é assunto querendo voltar, viu, Maria? Vamos mesmo? voltar com esses eventos. Porque essas práticas... Agora a nova cozinheira Bruna e César. Se prepara aí, César. Até hoje eles falam do bolinho de ora pronobis que achavam que era carne, quando você fez. A môndega de Bom, né? Eu falei para alguns alunos que vinham, eu também queria. Eu falei, calma, que falar para Maria fazer de novo. Quando o grupo de vocês for vir novamente, quem sabe a gente não repete o que a gente fez, que foi a festa do macarrão. Nós fizemos o macarrão de ora pronobis, macarrão de beterraba e macarrão natural, usando ovos caipira, né? A gente só não usou farinhas integrais porque a gente não encontrou aqui na região. E nós fizemos então o macarrão, o grupo da CSA, dos coagricultores e dos agricultores, fizemos os macarrões, isso num sábado, na quarta teve a festa. Para fazer o molho, quem estava aqui foi até a roça, colheu tomate, colheu alface, colheu os legumes, né, para a gente terminar o almoço. Depois teve uma oficina ensinando a fazer macarrão, uma oficina ensinando a fazer o molho. A gente tinha... Tomara que acaba logo para todo mundo vir, né? Então, tinha uma gastrônoma auxiliando, ensinando a fazer molho. Então, todo mundo que vinha ganhava luvinha, toquinha, tudo assim, sabe? Todos os aparatos para cozinhar. E a criançada participando bastante. Muito lindo. Tinha uma bebezinha que foi na roça, pegou tomate, comendo direto. Então, é muito bom ver a juventude, ver a nova geração ali. O quanto eles gostam disso, né? O quanto é diferente, né? E é um diferente que é bom, né? O que era para ser o dia a dia acaba chamando tanta atenção. É um aprendizado que nunca mais se esquece, né? Se até os de maiores de idade aí gostam de vir aqui aprendendo, esquece. Mas imagina uma criança aqui no sítio, A gente né? teve uma experiência muito interessante também com o SESC, aqui em Sorocaba, Vila Mariana e outros SESCs. Aqui de Sorocaba com uma visita, né, num curso, né, de orgânico, e o pessoal vinha para o campo fazer as colheitas, dividir em equipes, um para cada área, né, porque tem diversidade bastante no sítio. Aqui a gente tem durante o ano mais de 100 espécies diferentes, né, de cultivos, de agricultura. Então dá para conhecer de fato várias coisas que produzem nessa região. E também os alimentos. Então esse dia de trabalho com eles também foi muito forte, assim, né? Tanto quanto, né? Assim, foi. E era adultos, né? Assim, que ficamos apaixonados por eles e eles por a gente, né? Que legal. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto. É sempre emocionante, né, Dani? Dá vontade de ir embora. Bacana. Mas quando acabar a pandemia, aí A gente vocês recebem, né? Os Isso, grupos. recebemos. E acho que é uma troca, sabe? Não é que a gente ensina, a gente
socializa e vocês também com a gente, né? Claro. Porque há inovação também no mundo científico que a gente também vai trazendo, né? Então, por exemplo, da prática de orgânico que era lá na década de 80, hoje já mudou muito. Para quem admite essa troca, né? Então, para nós é muito interessante essas questões também que vai aparecendo, né? Essas inovações que é benéfica, né, para a gente. É assim que a gente cresce, né? E evolui, né? Então, a meninada, quando vem para cá também, eles não vêm aprender. A gente vem trocar saberes, né? Eles traz o deles. A gente aprende traz... mais do que a Com gente certeza. É uma troca de saberes, né? Quando a gente está preparado para aprender, né? Mesmo nós que Aberto. somos professores, né? Sim, O ensino acontece, né? exato. Porque todo mundo tem que estar aberto. É uma via de mão preparado. dupla, né? Sim, sim. Meninas, ficaríamos aqui o dia inteiro conversando. Eu tenho certeza que. Colocando uma fogueira aqui. Nossa, o solzinho, Fogueira eu tô até natural. com calor, tá O bom. salzinho esquenta. Nós só ensaiou fazer uma fogueira ali esse ano e a gente ainda não fez a fogueira. Ah, vai ter que ter. Promessa é dívida. Tem uma última parte do nosso podcast que é o batata quente. Vocês duas não vão escapar. Vamos lá. Vou fazer com as duas, tá? Então vai. Vamos primeiro a André, enquanto a Maria vai pensando. Dá uma... Oh, Deus. André, estudar é bom para? Para se conhecer. Ótimo, Maria. Conhecer e resolver. Fazer, né, Má? É. Tudo bem. Doce ou salgado, Andréia? Os dois. Pergunta difícil. Maria? Olha, um pouquinho de cada um. É. Nem muito um, nem muito outro, né? Legal. Dé, é uma fruta. Fruta, melancia. Nossa, André, não rouba minhas ideias. Vocês podem rachar, melancia é uma fruta grande, dá pra compartilhar. mas... Eu racho desde que você não pegue a parte do meio, porque eu fico irritadíssima quando alguém faz isso. Nossa, é verdade. Ai, O que você eu quer fico fazer? com mamão. A mão. Isso. Um prato que remeta à infância. Polenta. O frango com quiabo. Nossa, é o prato que eu mais gosto. Eu adoro. Frango quiabo é polenta, já vamos. Ô, Dé, a gente podia aproveitar e pedir o bolo pra sua mãe, porque a gente tem um bolo. A André é minha prima, filha da tia Amélia. É até motivo de algumas desavenças, porque todo mundo quer comer do bolo, mas ela fala nosso? que o bolo é nosso, é Sim. meu e da André, porque a gente tem um valor, um bolo de banana. Tia, vamos fazer esse bolo, a gente grava e coloca aqui no canal, hein, Déia? Sim, é ótimo. Maravilhoso, quando fala em prato afetivo. Bom, espero que eu esteja no meio desse bolo. Vou aí, pensar né? no seu Porque caso. Só se tiverem duas formas, porque uma é minha e da Rosana. Nossa, eu trago uma. É um Ali, comprar esse ali. bolo é um evento, porque vão muitas bananas, né, Déia? Sim, sim. É um bolo grande, mas dá para dividir para muitos. Um pensamento, André, que você possa deixar para quem está nos assistindo e pra gente. Eu acho que todo mundo é capaz de mudar de vida, mudar de casa, mudar de pensamento, basta querer. E é importante mudar. Então, às vezes a gente acha que ficar numa certa posição é tranquilo, é bom. Não é bom. Hoje, nesse momento que a gente vive, você tem que estar sempre mudando. E mude, experimente mudar. E experimentar mudar a alimentação, eu acho que pode começar por aí. É um caminho bom. Legal. Maria? Vou dizer uma palavra mais difícil, mas é quebrar paradigmas que está posto. Sim. Nisso insere esse novo jeito não, esse resgate também, né? Porque a agroecologia não é nova, ela é um resgate, né? É um legado, né? Da nossa civilização, vamos dizer assim, mas apontando para uma inovação. Ótimo. Muito bem. O que nos impede de prosseguir? Isso é forte. A falta de vontade. Acho que se você tem vontade, tem foco, também eu estou sendo um pouco superficial, né? Porque às vezes a questão financeira nos impede, a questão social, mas sendo mais superficial, acho que tem que ter. O que nos impede é a força de vontade. Você tem que ter aquela vontade, e se você tiver, você vai. Tá? Na maior parte das vezes você consegue. Maria? Os bloqueios. Tudo quanto é bloqueio impede de prosseguir.
até a falta de vontade é um bloqueio, né? Sim. Medo. Porque imagina Medo. você, Maria, sem a falta de vontade não produziria nada, né? Sim. Com todas as dificuldades, com toda É. o acesso inadequado. Mas quando eu falei assim que era superficialmente o que eu estava falando, porque às vezes a gente usa aquele ditado que você não tem que dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Tem situações que você tem que dar o peixe. Sim. Porque a pessoa não tem Não nem tem nem como. isso, não né? tem, Pra ela ter força pra conseguir pois pescar é, depois. Pois é. Então é nesse aspecto que eu falei que o que eu estava Sim, dizendo era um tá pouco corretíssimo. superficial, né? Sim, muito importante. Isso é um pouco inconsequente, né? Porque às vezes se você for pensar em todas as barreiras, você não faz. Não faz. Então, assim, Você tem que ser ninguém me sonhador. falou que eu não podia, né? Eu vou lá e faço. Não, que dá. tudo que você for fazer hoje, você leva, tem os prós e contras. Sim. É Mas um aí risco você tem que arriscar. eleger o que é importante para sua missão aqui. Sim. Isso é importante para minha missão, eu vou fazer, né? Uhum. Missão como também sociedade, né? Não como aquilo que ensina o egoísmo, né? Como ser Meu humano, ego né? é maior, né? Eu Sim. só sou eu porque tem os outros, né? Então Muito isso é bom. importante. Dizem que a gente tem que plantar uma árvore, escrever um livro. O que mais? Sei lá, aí, Lúcia, o que é? Não Ter lembro. E ter um filho. Ter um filho. Então, filhos nós já tivemos. Você pode não plantar, mas ser um coprodutor. Sim. Então, é uma outra forma que a gente vem falar aqui. Aí o livro fica por sua parte mesmo. Você pode escrever o livro da sua história como ser humano ali, mas pode ser um coprodutor, ou de uma árvore, de uma planta. Eu acho que é uma forma aí que a gente traz aí. A Andréia não... Ela planta também, que na casa dela também tem, mas a gente que não bonito, pode, que mora em né? apartamento, a gente pode ter essa árvore de uma forma indireta ali, né? Sim. E é esse convite que a gente vem hoje fazer para vocês. Eu amei o papo. Muito bom, muito Quem está em obrigada. volta aqui também, né, Lúcia? Só que eu espero que vocês também gostem, que tenham o desejo de ir aqui na descrição, pegar todos os contatos, bater um papo com a Maria, com a Andréa, vir visitar, conhecer de perto, Isso. né? Que a gente tenta passar o máximo, mas não é igual. Vocês estiverem aqui, a experiência é muito boa. E na próxima quarta-feira, mais um episódio. E a gente conta com vocês na próxima quarta-feira, às 18 horas. E comecem fazendo a diferença, como foi falado aqui hoje, pela alimentação. Sim. Né? Isso é muito importante. E o que você falou antes, André, a gente precisa provar. Né? Quando não tem um agrotóxico, muda totalmente o sabor, a energia, como a Maria falou, é diferente. E a gente que está pegando agora lá, né, Rosana, na horta, eu não compro mais nenhuma verdura do mercado, porque é muita diferença de Então, sabor. Não precisa Então, falar, a gente sente, né? A gente sente realmente. Então, a gente precisa expandir isso, né, para a população, e a nossa missão como nutricionistas e vocês como coagricultoras e agricultores. Então, a gente agradece muito vocês. Foi muito especial esse momento e que a gente faça mais episódios assim, Sim, né? ó. Com pessoas fabulosas. Gratidão, Maria e Obrigada. Andréa. Gratidão a vocês também pela oportunidade, e alimentar hoje tem que ser uma decisão, uma escolha. Eu vou escolher isso para me alimentar. Senão, ao invés de eu estar me alimentando, eu só estou sendo consumista, né? Consumindo algo. Então tem uma diferença, né? Entre se alimentar e consumir algo. Vamos nos alimentar, porque a nossa missão aqui ela é muito importante nesse período, né, de muita polarização, e eu expandir amor, um grande grupo expandindo amor, só pode virar amor, né? E a gente está precisando muito disso. Eu agradeço demais a vocês por essa oportunidade, que é tão difícil para nós ter uma oportunidade assim. Então vocês também estão cumprindo a missão de vocês. Gratidão. Muito obrigada. Eu também agradeço a oportunidade e agradeço poder ter conhecido a Maria, né? Queria ter conhecido há mais tempo. E termino aqui com vocês dizendo que um lema da CSA, que é: quando o homem não planta, a cidade não janta. Então, Maravilha. Então essa vai Muito ser a importante. frase aí. E se a cidade não compra, o campo tem dificuldade para andar mais. Aê, Maria! Então, assim, para isso continuar existindo, é culpa nossa. A gente que tem Façamos que... a nossa parte. Façamos a nossa parte. Até mais, gente. Um Até grande a abraço. próxima quarta. Tchau, tchau. até mais. Tchau, tchau.